Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ilumina, nos abençoa com Tua palavra. Transforma nosso ser e nos traz novidade de vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Leitura da palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 17, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. E desceu ele do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos os interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém. Irmãos, uma mãe, ela tinha 2 filhos. Foi abandonada pelo seu marido e tinha toda a responsabilidade da criação de seus filhos nas costas. E sendo uma mãe zelosa e amorosa, sempre conversava, orientava muito esses 2 meninos. Educação, estudo, cuidados com as más companhias, higiene, principalmente ela desenvolveu uma confiança entre ela e os filhos. Qualquer dificuldade que eles tivessem, dúvidas, coisas até que fossem um pouco constrangedoras, eles tinham liberdade para conversar com eles. O tempo passou, os meninos cresceram e as dificuldades da vida chegaram. O mais velho se dedicou e se formou em medicina, se tornando um excelente profissional e cuidando da sua mãe até o dia da sua morte. Já o mais novo se envolveu com tráfico, foi preso e morto dentro da cadeia. O mais velho ouviu as palavras de sua mãe, já o mais novo não. Quantas vezes nós tomamos conhecimento de histórias como essas, hein? A verdade é que é preciso ter ouvidos para ouvir. Pedro e Tiago haviam levado junto com Jesus, sido levados a um monte onde ele se transfigurou e os olhos dos discípulos viram além do Jesus histórico. Viram a Jesus, o Filho do Homem, seu rosto resplandecendo como o sol e suas vestes brancas como a luz. Apareceram para eles Moisés e Elias, falaram com eles. Então Pedro propôs fazer 3 tendas, uma para eles, outra para Moisés e outra para Elias, e ficarem ali naquele monte. Então uma nuvem luminosa os envolveu e ouviram uma voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Isso está relatado em Mateus 17, de 1 a 8. Jesus então voltou a se apresentar como sempre e desceu com os 3 daquele monte, os ordenando que não contassem a ninguém o que eles tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, até que a obra de Cristo na terra fosse plenamente consumada. Então surge a questão na mente dos 3 discípulos. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? O Senhor já disse que agora vai acontecer a sua obra, o Filho do Homem virá. A resposta de Jesus é essa: ele já veio. João Batista cumpriu com o que as Escrituras diziam a respeito de Elias. Mas as pessoas não o reconheceram, não ouviram as suas palavras. Por quê? Porque é preciso ter ouvidos para ouvir Deus. Deus fala todos os dias com os homens. Assim como os 3 discípulos ouviram a voz que veio da nuvem, Deus também fala. Fala por meio da sua palavra, do Evangelho, e fala por meio de todas as coisas criadas, como diz em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Mas fale algo frontalmente que discorda de alguém e veja como ela reage. Em meio a um embate, elas não ouvem o que você diz. A única coisa que elas fazem, movidas de ansiedade, é voltar a falar para contrapor o que você disse. Literalmente, elas não ouvem. Pois então eu te pergunto, você tem escutado a palavra de Deus quando ela confronta a sua maneira de viver? É preciso ter ouvidos para ouvir a Deus. Pedro, Tiago e João reconheceram e ouviram a voz de Deus. Outros nunca ouvem e ainda se levantam contra. Pois existem aqueles que ouvem e existem aqueles que não ouvem. Será que é uma questão de decidir? Eu decido ouvir ou não ouvir? Eu te pergunto, pode um deficiente auditivo escolher ouvir? Observe atentamente. Pessoas recebem a palavra de Deus por muitos anos e nada muda em suas vidas, enquanto outras são como esponja, né? Mal recebeu, já absorve e aquilo já muda a sua vida. A palavra está sempre nos chamando a mudanças, porque é preciso ter ouvidos para ouvir a Deus. Pois existem pessoas que já nascem com os ouvidos vocacionados para ouvir e crer no Evangelho. Diz em Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até a própria igreja visível, a igreja, a comunidade que a gente frequenta, precisa ter ouvidos para ouvir Deus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10, 11, diz: por isso, irmãos, procurai com vigilância
cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedem assim, não tropeçareis em tempo algum. Ninguém escolhe nascer vocacionado, por exemplo, para a música. Beethoven não escolheu ter o talento que teve, mas confirmou esse talento irresistível, sendo um dos maiores compositores do mundo. Você tem ouvidos para ouvir a verdade da cruz? Seu coração sempre está como uma esponja, ansiando por absorver a palavra de Deus? Deus fala ao mundo pela criação e pela palavra de Deus, o Evangelho anunciado. Uns têm ouvidos para ouvir, outros não. Assim como aquela mãe, nosso Pai Celestial fala aos seus e também fala aos outros. Existem os mais velhos e os mais novos. Jesus nasceu em seu lugar, viveu sem pecar em seu lugar, morreu na cruz, pagando o preço da sua condenação e venceu a morte, te dando a vida eterna. Esse é o Evangelho. Uns ouvem e creem e são salvos. Você ouviu? Entendeu? Pois então creia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, implanta esta palavra no coração, o Evangelho, regenerando, transformando, trazendo um novo nascimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.